usar o banheiro. São pequenas coisas, mas que interferem no nosso dia a dia. Coisas que não só interferem. Por exemplo, eu falei dos brinquedos, eu sou mãe, então essa questão para mim é muito relevante. Sou mãe de um menino, então eu tenho o papel de formar um menino que não é machista, né? Um menino feminista. Eu estava vendo uns dados e eu lembrei quando a Vanessa falou da questão do desenho dela. Realmente, estatisticamente, foi feito um estudo que mostrava que as mulheres tinham uma percepção espacial subdesenvolvida quando comparado com os homens. E qual era o resultado disso? Porque a percepção espacial é pelo que é desenvolvido pelos brinquedos. Então, crianças que brincam com bloquinhos de montar, elas tendem a ter uma percepção espacial muito mais desenvolvida do que as crianças que não brincam. Nós brincamos com bonecas, então a gente já sai atrás em muitos pontos. De criança, de pequeno. Ô, Stephanie, desculpa, isso também está relacionado ao brincar na educação física. É durante a educação física, e principalmente nas séries, nos anos iniciais, em que se desenvolve essa percepção, essa noção tempo e espaço. E aí vou voltar lá para a minha história que eu contei no começo. Até hoje se perpetua que jogar futebol é para meninos, e as meninas, no máximo, vão competir jogando queimada. Uhum. E interfere, sim, nessas questões de desenvolvimento espacial, depois, inclusive, para desenhar. E depois a gente sai já em desvantagem em muitos pontos, desde pequeno, desde a criação. E simplifica para um exemplo de uma prova, como a Thaís colocou. Se a gente tem que sair de um departamento para outro para poder usar o banheiro durante uma prova, que já é um tempo limitado, a gente está andando atrás. E em várias situações, nós mulheres largamos bem depois. Os meninos saem correndo e dizem, agora as meninas podem tentar. E aí é nessa hora que a gente precisa, primeiro, ter no pódio mulheres, dizer, eu vou correr porque eu sei que dá para conseguir. Porque as mulheres conseguem. Eu sei que é possível. E sair juntas, né? Se a gente não se unir e dar voz, amplificar a nossa voz, porque nós somos maioria. Se nós, enquanto mulheres, nos unirmos e votamos em mulheres, por exemplo, a gente vai ter representatividade feminina que vai defender políticas públicas que vão nos defender, que vai entender a nossa situação. E a gente precisa se apoiar e encontrar representantes que realmente vão lutar pelos os nossos direitos, que entendem as situações que só a gente entende, só a gente passa. É isso. Mais alguma colocação? Gente, eu queria perguntar de vocês aí no chat, dúvidas, colocações, preocupações, desabafos. Podem se pronunciar, viu? A gente está aqui para isso. Mas realmente, assim, a gente sai em desvantagem de lá, né? A gente sai em desvantagem de criança. E é complicado esse enfrentamento. É complicado esse enfrentamento em várias fases do processo. É complicado esse enfrentamento na educação básica, é complicado esse enfrentamento na educação tecnológica, e as meninas podem falar um pouco mais sobre isso. Sobre as meninas técnicas também. É complicado esse enfrentamento na graduação, e aí no mestrado e no doutorado, eu acho que esse enfrentamento, ele se torna, assim, né, você meio que expande isso. E aí, como que a gente dribla, como é que a gente dribla essas questões, né? Como é que a gente prova para as nossas alunas que sim, você pode fazer o que você quiser, né? E aí tem outra coisa, né? A gente está sempre associada, a imagem da mulher está sempre associada ao ato de cuidar, né? De cuidar de alguém, de cuidar de coisas. Então, historicamente, os cursos feitos para mulheres, eles são cursos de cuidado, né? São cursos do cuidar. Esse espaço de tomar o mundo e lançar foguete foi feito para homem,
né? Como é que a gente adentra isso e muda essa realidade? Sobre isso, Vanessa, que você comentou, né, principalmente em relação às alunas, quando eu comecei a dar aula no IFES, a gente tinha um número menor de alunas. A última turma, que terminou o terceiro ano, acho que, se eu não me engano, foram 5 meninas, 4 ou 5 meninas. E eram 4 ou 5 meninas muito boas. E aí, quando foi um dia, elas estavam no segundo ano, eu dava aula para elas, primeiro ano. E elas já se destacavam, elas tiravam notas boas. E aí eu cheguei no corredor, uma delas estava chorando. E aí eu disse, o que foi? Ela disse, não, professora, os meninos estão dizendo que a gente não vai se formar, estão dizendo que eletrônica não é curso de menina, estão dizendo que a gente não vai conseguir. Olha as notas de vocês. E elas meninas estavam no primeiro ano, elas já estavam programando, porque participaram do campeonato de futebol de robôs na UFES, então elas aprenderam programação por conta própria. Disse, olha as notas de vocês, olha as coisas que vocês fazem, olha os meninos. E eram os meninos assim que, tipo, não faziam nada na sala. E elas conseguiram se abalar com isso. Aí eu falei com elas, né, eu disse, olha, eu tive um colega na graduação que ele ficava assim, que eu lembrei também por você ter falado, né, que os cursos voltados às mulheres são sempre os cursos de cuidar. Ele dizia assim, sim, Nara, quando é que você vai largar a faculdade e você vai fazer enfermagem ou pedagogia? Você sabe que engenharia não é coisa para mulher, né? Você sabe que você não vai conseguir se formar, né? Resultado, ele largou a faculdade no sexto semestre, porque não passava em Física 3, e eu tô aqui, né? E ele não conseguiu concluir. Aí eu falando isso com as meninas, eu disse, ó, não se abala porque eles falam não. Vocês são sensacionais. E deixa eles falando lá. Só mostre. Thaís? É o que dizer, né? De tantos relatos positivos, bacanas, sobre isso, que é importante mesmo, né? As meninas, as pessoas em geral, é bom a gente ter exemplos, né? Histórias de pessoas que estão próximas da gente, né? Para poder olhar e ver e falar assim, é difícil? É, mas é possível também, né? Para todos nós. É possível, é muito, muito bom ver que tem muita gente aí abrindo espaço para que a geração deles, que vão se formar logo, logo, tenham experiências melhores, melhores oportunidades, e também tenham mais ferramentas para aprender a lidar com a vida, né? Com os obstáculos, os desafios que a gente tem ao longo do dia na vida. Esté? Eu acho que o mais importante para a gente, enquanto mulher, é a gente se unir. A gente precisa estar sempre unida e se apoiando. Eu bato muito em duas teclas principais, três, né? A união da gente em qualquer lugar que a gente chegue e a gente se veja como um grupo só. A própria sociedade, ela vem criando uma rixa entre mulheres, que é a forma, vamos dividir para que assim elas não se unem e vão conquistar. Então, tal pessoa, você vai criticar o corpo. Pelo contrário, nós mulheres, nós somos todas do mesmo time, que a gente tem que jogar no mesmo time. Então, a gente tem que trabalhar muito essa união. A gente precisa trabalhar muito representatividade. A gente precisa de representatividade na Câmara, a gente precisa em todo o corpo político, a gente precisa de representatividade de mulher. E a gente precisa trabalhar na educação dos nossos meninos e meninas, em educar nossas meninas e falar para elas que elas podem estar onde elas quiserem estar, e para os nossos meninos que eles podem ser sensíveis, que eles podem ter sentimentos, porque os homens têm algumas cargas também que vêm aí, é diferente, e que eles têm que aprender a respeitar, que eles têm um lugar de privilégio, só por ter nascido homem, eles já ocupam esse lugar, e que eles têm que saber dar espaço para que todo mundo esteja no mesmo nível. A gente, enquanto mulher, a gente não está lutando por prioridade, a gente não está lutando para ser melhor do que ninguém. A gente quer o nosso espaço de direito, a gente só quer igualdade. A gente parte todo mundo do mesmo ponto. E para isso, a gente precisa de alguns privilégios. Eu preciso, hoje em dia, por exemplo, abrir um processo seletivo no meu grupo de pesquisa só para meninas. Por quê? Porque se eu abrir,
geral, vai ter 95% de inscritos meninos e 5% de inscritas meninas, como já aconteceu. E quando eu fui perguntar por que, as meninas, não precisa escrever porque a gente achou que não ia conseguir. Não vai dar para competir com esses meninos. Então, a gente precisa, sim, a gente precisa de políticas públicas para as mulheres, a gente precisa de políticas de incentivo para a entrada, a gente precisa de políticas de incentivo para a permanência. É como a Thaís colocou, não adianta você colocar as meninas para dentro e dentro o coleguinha de classe está falando do lado que ela não vai conseguir, ou o próprio professor machista que está há décadas na universidade achando que tudo é daquele jeito do passado ainda. Então, eu bato muito nesses pontos, de que a gente precisa se unir, a gente precisa de representatividade, a gente tem que votar, a gente tem que lutar por pessoas que vão representar a gente na política, principalmente, e a gente precisa educar nossas meninas e meninos para serem pela igualdade, para a gente ter todo mundo, não tem diferença. E é isso. É importante isso de falar de fortalecer, tem meninos aqui, assim, fortalecer mulheres e educar meninos, né? Logo quando eu saí do mestrado, a minha primeira experiência na docência foi na educação superior. Então, eu saí do mestrado direto para a educação superior, em engenharia. Então, eu tinha turmas imensas de homens, basicamente, assim. Tinha uma, duas mulheres e eu tinha turmas imensas de homens e eu, professora. E aí sempre aparecia um comentáriozinho machista, que no começo eu fui deixando para lá, porque era a minha primeira experiência como professora, como educadora. E aí aparecia assim um comentário, uma publicação no Instagram, uma publicação machista no Instagram. Até que um dia, um aluno, ele mandou um inbox para mim, na verdade. Ele mandou um inbox com uma piada machista. E aí foi quando eu percebi que o meu papel enquanto educadora não era só o papel de ensinar técnica, não. O meu papel enquanto educadora lá era me impor também. Não era só passar conteúdo e ser técnica. Não era suficiente, não é suficiente para mim mostrar que eu sei. Para mim, eu precisava, além de mostrar que eu sei, me impor para esse grupo de homens fazendo engenharia. E aí, um belo dia, depois dessa inbox, eu cheguei na sala, de salto, arretada, e disse, essa é a minha sala de aula. Eu já passei por tudo isso enquanto aluna. Eu já passei por preconceito enquanto aluna na minha graduação, eu já passei por muito preconceito enquanto aluna no meu mestrado. Inclusive, meu orientador, ele só orientou 2 pessoas na vida dele até agora, só eu de mulher. Porque ninguém consegue terminar com ele, todo mundo desiste. E aí eu cheguei e falei, eu já passei muito preconceito no meu mestrado, não tive uma única professora no mestrado, e agora a sala de aula é minha. Então, nessa sala de aula, aqui, eu não admito piada machista, eu não admito misoginia, eu não admito desrespeito comigo, com as mulheres que estão presentes, porque agora eu estou na frente. Então, tomar essa consciência e tomar os espaços mesmo. E o papel de educador, né? De chegar mesmo para essa galera e falar, não, a gente não admite mais isso, a gente está em 2020 e eu não admito mais, já engoli muito, assim. Então, é uma coisa que eu não quero admitir. E é isso que eu tenho tentado fazer na minha prática pedagógica, né? Incentivar mulheres, mas educar meninos, né? Afinal, tem 2 lados da misoginia. Tem um lado que sofre, mas tem um lado que reproduz. E por que reproduz? E como parar de reproduzir, né? E aí, gente que está aqui, perguntem, interajam, falem. Só reforçando isso da representatividade, eu vai fazer 3 anos que eu sou mãe, e quando eu comecei a estudar a questão do parto e como funcionava, só mudou, começaram a se importar com as mulheres no momento do parto, quando a cesárea foi colocada, a cesárea eletiva foi colocada em questionamento, foi quando a gente começou a ter mulheres médicas.
Se a gente não tem mulheres médicas, os médicos vão olhar como é a melhor forma para eles de fazer um parto. Os caras nunca botaram um menino para nascer e agora vão dizer como é que é o jeito certo de parir? Não, quem sabe como parir é a gente. Então, é as mulheres que vão dizer. A gente precisa ter mulher médica, a gente precisa ter mulheres na mídia, porque enquanto forem os homens liderando os gestores da mídia, vão representar mulheres que não são reais, com corpos que não são reais. Então, a gente precisa ocupar esses espaços para a gente poder ter voz em cada um desses espaços, porque todos eles são relevantes. E para que esses espaços levem em consideração as nossas histórias reais e as mulheres reais que nós somos. Então, a gente precisa de mulher em tudo quanto é canto, para que a gente tenha mais mulheres em tudo quanto é canto. É isso. Tatá, Nara. Eu queria saber, Vanessa, como é sua realidade aí no IFAL, os cursos que você ensina, a questão de quantidade de mulheres, se as meninas sofrem algum tipo de preconceito. Eu ensino nos cursos técnicos de açúcar e álcool, né? E em química, o integrado e o subsequente. Nos cursos técnicos de açúcar e álcool, a gente tem um número mais acentuado de mulheres, mas ainda não é igualitário, não. Nas turmas que eu tenho ensinado aqui no Instituto de Química Industrial, é uma turma que me dá uma alegriazinha, assim, porque já é uma turma mais nova. Então, é uma turma bem mista, bem proporcional, assim. Uma turma de segundo ano que é muito proporcional já. Então, você vê a diferença num curto espaço de tempo. Se eu pego uma turma do 4º ano de açúcar e álcool, eu vejo que a proporção de mulheres é muito menor, o equivalente é muito menor. No subsequente, que é noturno, também se vê essa diferença, assim, a quantidade de homens é muito maior. Só que aí, quando você pega uma turma mais nova, que é a turma do Química, que eu tenho pegado, né, as turmas mais novas de Química Industrial, a proporção ela tem se igualado. Então, eu já fico com essa esperança, assim, de, não, as coisas, elas estão caminhando, de algum modo, para o equilíbrio. E estão caminhando rapidamente, assim. Eu acreditava que o caminho seria muito mais devagar, né? Outro dia, inclusive, eu cheguei no CETEC, lá no IFAL, que é o Centro de Tecnologia, e na minha época, quando eu entrei, em 2010, não tinha mulher. Não tinha mulher. E aí, hoje em dia, eu vejo a galera se mobilizando e é totalmente diferente. Hoje em dia, a proporção, você vê mulheres, você vê mulher no CA, você vê mulher à frente de pesquisa, você vê mulher na... Então, assim, dá esperança, porque essa proporção, pelo menos enquanto quantidade, ela tem mudado. E aí eu me preocupo com a permanência, né? De como vai ser a permanência, mas a proporção eu sinto que tem mudado. E aí eu me sinto no dever, enquanto educadora, de trabalhar com a permanência, né? De trabalhar com a permanência dessas meninas. Sim, e para vocês, como é? Ainda. Como eu falei, né, logo quando eu comecei a ensinar aqui em eletrônica, não sei como está hoje, que eu estou afastada para fazer o doutorado, tinha muito menos meninas por turma. As últimas turmas que entraram, enquanto eu estava dando aula, já estava entrando 4, 5 meninas, numa turma de 40, que, para a média, está um pouco acima da média de quando eu entrei. Então, eu acredito que esteja aumentando isso também. Agora, um dado que eu acho interessante aqui é que a gente teve uma pedagoga uma vez que fez uma pesquisa sobre evasão dos cursos de eletrônica. A gente tem evasão grande lá no curso, no integrado e no subsequente, mas mais no integrado. E ela fez uma pesquisa sobre a evasão, e a evasão das meninas é muito menor do que a dos meninos. O curso de eletrônica é um curso bem puxado lá, um curso técnico, principalmente o integrado, mas ainda assim a gente tem uma evasão de meninas menor do que a evasão dos meninos. Então, acho que isso é um dado bem legal e é uma forma, inclusive, de incentivar as meninas que estão no curso, né? Dizer, olha, nossas meninas não largam o curso, não larga não.
Fica aí. E você... Mas o que é que tu considera que leva a essa evasão de meninas ainda? É muito pequena a evasão de meninas. A última turma, uma menina que eu estava dando aula, no primeiro ano, uma menina só tinha largado o curso. E eu não sei dizer porquê, mas a evasão de meninas ainda é bem pequena comparada com a evasão dos meninos. Pois é, vamos segurar esse povo. Esté, Thaís. Eu dou aula para o curso integrado e subsequente, eletromecânica, então também é um curso predominantemente masculino. E engenharia elétrica é a primeira turma que eu estou pegando, então ainda não tem essa evolução de mulheres, mas o curso integrado tem aumentado o número de meninas e não só o número de meninas tem aumentado, mas o posicionamento delas tem sido diferenciado. E isso é o que me chama mais atenção. Não são mais meninas que baixam a cabeça e que eu estou aqui no cantinho, sou minoria. Não, chega, ocupando espaço é meu lugar mesmo e eu não vou ouvir qualquer coisa. E se mexeu com uma, mexeu com todas, como já aconteceu lá no campus. Mexeu com uma, juntou as meninas tudinho, aqui não. Aqui a gente não aceita esse tipo de coisa, não. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso. A galerinha lá de Lagarto, eu dou aula no interior aqui em Lagarto. As meninas estão vindo com tudo, retada. E é assim que tem que ser. Mexeu com uma, mexeu com todas e a gente não vai baixar a cabeça, não. Então, eu tenho ficado bastante feliz. A gente tem muito que crescer ainda, o número de meninas, a proporção nesses cursos predominantemente masculinos, mas já está crescendo e já estão ocupando realmente o espaço delas, sem baixar a cabeça. Então, aqui tá tudo cada vez melhor. A Thaís. Bom, eu não sou professora de curso técnico, né? Eu estou na educação básica e o que Stephanie falou, assim, me toca muito, que é a parte de educar meninos, né? Muitas vezes, e boa parte das vezes, eles não sabem que eles estão fazendo algo discriminatório. Eles só estão reproduzindo um padrão que lhes foi ensinado. Então, assim, papel da gente, enquanto mulher mãe, que eu não sou, né, mas Stephanie aí sempre rezo que se um dia for, gostaria de ser essa mãe que educa um menino para o mundo, né, não para ser um tirano no mundo. E meu papel como professora é o que eu sempre faço, né, como eu citei para vocês de exemplo, né, como assim, né, a Marta é a melhor jogadora do mundo, ela é daqui, e vocês ainda nesse quadradinho de que futebol é só para meninos. Então, nas minhas práticas, nas minhas aulas, eu sempre levo esse tipo de reflexão, não existe aula para meninos e para meninas, até às vezes questiono, né, quando eles vêm com essa coisa de que é para menina, eu falo assim, o que é que precisa, que só um menino tem, que a menina não tem para fazer essa atividade? Aí a pergunta é óbvia, que a resposta é não, e aí acabou-se aquele embate e todo mundo vai fazer, né? Então, acho muito importante a gente, enquanto profissional, número 1 é poder dar exemplo, né? É poder mostrar para elas que sim, é possível, sim, eu posso estudar, eu posso ser altamente capacitada, não preciso seguir um único modelo de vida, e a outra parte é essa, de mostrar para todos, né, que olha, esse é um padrão? É um padrão. A gente é obrigado a seguir esse padrão? Não, não é. E é muito bacana ouvir o relato de vocês dizendo que já vem mudando, né? E é um curto espaço de tempo se a gente for pensar em transformações sociais, né? Que são coisas lentas, que tem que passar de uma geração para outra. E nesse ponto eu acho muito importante falar da geração das nossas mães. Talvez elas foram as primeiras, né, a dar esse passo, porque via de regra, foram as primeiras a saírem de casa para trabalhar e tentar balancear, né, equilibrar ser mãe, ser uma mulher da família e, ao mesmo tempo, ser uma profissional. E hoje a gente tem esse espaço um pouco mais fácil, né, de lidar. E aí a gente agora vai trabalhando para que as nossas filhas tenham espaços cada vez melhores.
Uma coisa que Stephanie falou e que eu tenho percebido também no instituto, nas faculdades, é isso, é a politização da mulher para ocupar espaço. Na minha época, se eu falasse de politização e de feminismo, meu Deus do céu, né? A feminista, olha a feminista, pessoa que não se depila, e era resumido só a isso, né? O feminista, você não vai depilar o sovaco e pronto, e era o feminismo, era isso. E hoje em dia eu vejo que a noção das meninas sobre o movimento e a noção das meninas sobre a necessidade de se criar política pública mesmo, a necessidade de se ter um debate muito mais efetivo, ela é muito maior do que na minha época, do que na época que eu cursei ensino médio e que eu cursei graduação, assim. Então, eu vejo que a consciência política também ela tem crescido, e isso é fundamental, é fundamental. Eu fico muito feliz com esses debates, fico muito feliz com as meninas se movimentando para apoiar outras meninas, as meninas se movimentando para reivindicar espaço, reivindicar direito, e isso é sensacional. E eu olho para. Eu tenho uma irmã mais nova, que está cursando ensino médio agora, e Maria Clara ela tem uma noção sobre essas pequenas, o que a gente falou, dessas pequenas violências, sobre machismo, ela tem uma percepção muito, 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 muito anos-luz à frente do que eu tinha na idade dela, assim. Para mim não era, certas coisas não eram machismo, era só coisa da minha cabeça, assim. E ela já tem essa percepção política mesmo, não, isso é machismo e eu não vou permitir. Então, essa concepção, assim, esse crescimento da consciência política, eu vejo como primordial, assim, para essas meninas elas se manterem nos cursos técnicos e para dominarem mesmo os ambientes que historicamente são masculinos. Oi. E aí? Eu acredito que, assim, é muito importante elas. Uma coisa que eu acho bem bacana que, quando eu estava dando aula, é que no primeiro ano a turma já entrava com 2 professoras mulheres nas 2 disciplinas técnicas, que era eu e a colega Dani, né? Nós dávamos as disciplinas técnicas, e isso eu acho bem bacana, porque a turma já entra, eles já têm aquele baque inicial, tipo assim, as disciplinas técnicas estão sendo dadas por mulheres. Então, isso aí já muda um pouco a imagem para a turma. Teve uma vez que a pedagoga de eletrotécnica foi lá conversar com a gente, perguntando se a gente. Isso nem aconteceu depois, não sei porque, não lembro. Se a gente poderia dar uma palestra para as turmas de eletrotécnica, porque não tinha professoras mulheres lá. Então, o preconceito com as meninas nas turmas de eletrotécnica, eles estavam tendo problemas muito grandes, porque as meninas estavam sofrendo muito, estavam dizendo que iam largar o curso. E, assim, lá em eletrônica, como eles já entravam visualizando nós duas como as professoras das disciplinas técnicas, isso aí já chocava um pouquinho. Então, já tanto na cabeça das meninas, botava que, tipo, você pode, e como na dos meninos, não, as meninas podem também. Então, é uma coisa que eu acho bem bacana, essa parte de a gente proporcionar as referências para os dois lados, para educar os meninos e para incentivar as meninas, né, como vocês falaram. Gente, vocês comentem, participem, discutam, apresentem dúvidas, questionamentos, receios. O lugar é esse. É um lugar de acolhimento esse. Quem tiver, algumas pessoas geralmente têm vergonha ou não quiser colocar aqui. Tá bem baixinho, Esther. Se você conseguir tirar a máscara. Me esconder do fiscal de máscara aqui. Dá pra ouvir, tá melhor, Van? Tá? Pronto. E para as meninas, principalmente, que estão aqui, que quiserem depois conversar com alguém, tiver algum receio, não quiser colocar, estiver passando por alguma situação, quiser me procurar,
Acredito que Vanessa, Thaís também, a Ná também estão disponíveis. Podem procurar a gente. Eu estou sempre disponível. De vez ou outra aparece alguma menina ou porque está querendo desistir. E isso também é bom deixar claro. Às vezes a gente entra na engenharia e não é para a gente, não por ser para meninos, mas simplesmente porque não é para o nosso perfil. Todo mundo é muito bom em alguma coisa e às vezes a sua coisa não é a engenharia, às vezes a sua coisa é a arte, por exemplo. E não é porque você é mulher, é simplesmente porque não é o que te empolga, o que brilha teus olhos. Então, se tu tá passando por não tá legal, ou tá passando por preconceito, onde você tiver algum tipo de assédio, eu estou disponível aí, vou colocar meu e-mail também. A Vanessa colocou o dela, acho que a Thaís já aproveitar e colocar também em contato. E pode entrar em contato, sou totalmente disponível. Só para reforçar isso. Eu também estou disponível, quem quiser entrar em contato, coloquei meu e-mail aí do lado. Eu também estou disponível sempre. O Wellington comentou aqui no chat que no campus tem mais mulheres na engenharia, que isso é bom, né? Então é muito bom mesmo ver que o cenário tem mudado. Eu comentei já com as meninas que aqui em Delmiro o curso é partilhado, né? Metade dele é feito com engenharia de produção e civil juntos, e por conta disso eu não senti tanto essa hostilidade de viver a engenharia civil como mulher, porque o curso de engenharia civil tem menos mulheres, mas o curso de engenharia de produção tem mais, então acabava equilibrando as coisas, e tinha professoras mulheres já, tanto nas disciplinas básicas, quanto nas disciplinas específicas, então é muito bom ver essa mudança acontecer, no interior do país, né, porque tem sempre aquele estigma de ser mais atrasado, e não, as coisas estão acontecendo aqui, lindamente acontecendo, talvez até mais avançada do que em outros lugares ditos mais avançados, e é isso. Eu queria só... Ô, Ayrton. Oi, eu posso... Só rapidinho. Vocês conseguem me ouvir, minha gente? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Perdão pela sim, falta sim. da câmera, porque eu tá caindo aqui, voltando, eu tô pelo celular. Mas, assim, eu quero parabenizar a você e as meninas aqui, Thaís, Nara e Stephanie, né, se eu não estou enganado, e a todas também que estão participando, e dizer que, assim, esse momento é muito bom, como eu comentei aí, é bom para o nosso campus essa inspiração, além de nós termos na engenharia, né, dentro do açúcar e álcool, dentro do curso de química, por exemplo, a gente tem um quantitativo grande de mulheres, até mais que homens, né? E não só o quantitativo, a inspiração que vocês dão aos alunos e às alunas, e a gente percebe isso no dia a dia, a gente percebe isso pelos comentários deles, pelo apego que eles têm a vocês enquanto pessoas e enquanto profissionais. E dizer assim que são questões históricas, né, enraizadas na nossa sociedade, mas enquanto campus, a nossa gestão tem procurado mitigar esses prejuízos históricos dentro da nossa sociedade e contribuir da melhor forma possível, né? Fazendo o papel que a escola deve ter, que é de trabalhar tanto nas meninas quanto nos meninos esses problemas sociais, esse preconceito e outros tantos que envolvem a construção da nossa sociedade brasileira. Então, parabenizar mesmo a vocês e dizer que podem contar com a nossa ajuda, com a nossa participação em outros eventos desta natureza e de outras. Valeu! Muito obrigada. Eu queria muito agradecer a participação de Nara, Thaís, Stephanie. São mulheres que eu admiro muito, tenho admiração profunda. E é muito bom estar na trincheira com mulheres que a gente admira, assim.
É muito bom ver que está todo mundo junto ali na trincheira, tentando mudar a realidade. E é inspirador para mim, assim, enquanto educanda, saber que eu tenho colegas mulheres que se preocupam com isso, que têm tentado, né, fazer o seu papel para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. O que Stephanie falou mais cedo, a gente não quer nada além de igualdade, né? A gente não quer nada que não é nosso por direito. E aí no campus a gente tem alguns espaços de acolhimento muito bacanas, inclusive. A gente tem um papo de homem para falar sobre masculinidade tóxica. A gente tem realmente professoras da área técnica mulheres, e isso é muito bacana, assim. E a gestão, ela tem sido muito bacana nesse sentido mesmo, de tentar trazer espaços de acolhimento. Esse foi um deles. E aí os nossos e-mails estão aí para todo mundo. Para mim foi um prazer começar os webinários com vocês. E, novamente, o campus agradece muito a participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui. E todo mundo que participou aí, muito obrigada. Muito obrigada. Qualquer dúvida, e-mail, estamos aqui. Gente, obrigada pelo convite, por ouvir. Qualquer dúvida, precisar de qualquer coisa, estou totalmente disponível. Foi ótimo estar tarde com vocês. Eu queria agradecer a Vanessa pelo convite, pela oportunidade, e que ela já me convidou outras vezes, desde a época que ela estava ensinando, e a gente nunca conseguiu conciliar. No meio da pandemia, a gente conseguiu. Mas é isso. Obrigada, Vanessa, foi ótimo. Obrigada, Thaís e a Stephanie. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada a todos, foi ótimo estar com vocês, aprender mais sobre o assunto. Obrigada pelo convite, né, Vanessa? A comunidade toda que estava aqui presente e nos deu a oportunidade de nos fazermos ser ouvidas. Como as meninas já reforçaram, qualquer coisa que quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail, tá bom? Muito obrigada. É isso, gente. Foi muito massa bater esse papo com vocês. E aí, boa tarde a todos. Lembrando que amanhã a gente continua a nossa programação. Então, amanhã tem um webinário com as professoras Georgia e Tassiana, tá? E a gente encerra a nossa mesa por aqui. Foi um bate-papo muito bacana. Espero que todos tenham gostado. E essa discussão pode avançar aí, então os nossos e-mails estão disponíveis. Qualquer dúvida, estamos aqui sempre. Viu? E meninas, beijo, muito obrigada por participarem.